todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à segunda temporada de lives da Cátedra Intercom. Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho, e com muito prazer que recebemos hoje o grupo de pesquisa Comunicação e Religião. Esta segunda temporada de lives da Cátedra Intercom está sendo realizada desde o mês de abril, com um total de 18 encontros que seguem até o próximo dia 17 de junho. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e estou na comissão organizadora deste evento, ao lado das professoras Sônia Jacone, diretora de projetos da Intercom, e também da professora Nair Prata, nossa diretora científica na Intercom. Em nome delas, também dou as boas-vindas a todos. Quem também dá as boas-vindas ao grupo e a todos os participantes é a nossa diretoria executiva da Intercom, que tem na presidência o professor Giovandro Ferreira. Nós, nesta segunda temporada das lives da Intercom, teremos 2 projetos derivados. Assim como no ano passado, em 2020, será produzido um e-book. Vocês receberão todas as orientações depois da finalização desta segunda temporada, para que o grupo possa fazer, então, um texto que será publicado sobre este momento que vocês estão compartilhando conosco aqui. E a grande novidade agora em 2021 é a parceria que a Intercom fez com o Papo Com, o programa da Universidade Federal do Ceará, o programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, que depois tem acesso às lives e está transformando em podcasts. Então, nós já temos algumas lives que estão já no formato podcast, no Papo Com da Federal do Ceará, e também já temos 8 lives, né, que estão no canal do YouTube da Intercom. Então, são as formas, são os produtos que vocês vão encontrar depois. Antes de apresentar a live e os nossos participantes de hoje, eu já queria deixar aqui o convite para que todos vocês acessem também o site da Intercom e conheçam os detalhes do primeiro encontro de rede de cátedras e observatórios de comunicação, que nós vamos realizar no próximo dia 30 de junho, das 14 às 17 horas, de modo virtual, com uma programação bem interessante, bem extensa, e com grandes nomes envolvidos no evento. Então, depois visitem o site, façam a inscrição é de graça, e participem conosco. Então, hoje nós estamos chegando à nossa live de número 14, e como eu disse na abertura, recebemos o grupo de pesquisa da Intercom, Comunicação e Religião, que hoje vai tratar o tema Religião à Distância, a comunicação religiosa na pandemia. Para dar um spoiler aqui, já soube que a live é num formato diferenciado, ela vai ter a moderação, então, dos professores Ricardo Alvarenga, da Estácio do Maranhão, e também da professora Isabela Pichigueli, da Universidade de Sorocaba. E o convidado deles para debater esse tema de hoje, Religião à Distância, a comunicação religiosa na pandemia, é o professor Moisés Esbardelotto, da Unicinos, do Rio Grande do Sul. Já tratamos aqui os detalhes, né? O grupo acompanha as manifestações, os comentários, no chat do Zoom, também no chat da página da Intercom no Facebook, por onde estamos transmitindo esta live ao vivo, e aí eu fico aqui nos bastidores, e no finalzinho, a hora que eu aparecer aqui, já disse para eles que é o momento, então, que a live vai se encaminhando para o final, e a gente faz o encerramento. Então, Isabela, Ricardo, a palavra está com vocês, desejo um bom encontro, uma excelente live, e mais uma vez, muito obrigado pela participação do grupo. Muito obrigado, Rodrigo. Uma boa noite a todos e todas que estão aqui presentes nesse momento, né, que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria muito grande poder nos reunirmos em torno de um tema que nos interessa, né, que é essa interface comunicação e religião. E também aproveitamos aqui essa oportunidade para nos reaproximarmos, para estreitarmos ainda mais os nossos laços, né? Afinal, nós comentávamos ali nos bastidores que a última vez que nós nos vimos, a maioria aqui presencialmente, foi ainda no ano de 2019, né? E aí, 2020, 2021, a gente continua nessa modalidade à distância, nessa modalidade remota, e o quão importante tem sido também esses momentos de interação para manter o coração aquecido e também a esperança de dias melhores, né? Quando a gente consegue olhar aqui os rostinhos das pessoas, é sempre uma alegria muito grande. Eu dou aula na graduação e para fazer os alunos ligarem a câmera é praticamente um pedido, assim, é um milagre, né? Então, assim, ter aqui os colegas com as câmeras ligadas, olhando, né, vendo sorrisos, olhares, já
já ganhei o dia por conta disso, já é o suficiente. Então, é uma saudação especial a todos e todas. O nosso grupo, o GP de Comunicação e Religião, ele é um grupo relativamente novo dentro da Intercom, né? Nós temos aí a liderança desse grupo na pessoa da professora Magali Cunha, que está aqui conosco, que nos acompanha, né? Que é uma referência para todos nós dentro desse campo de estudo, dentro dessa área de pesquisa. Nós tivemos o nosso GP sendo inaugurado lá no Intercom, que aconteceu em Joinville, e desde lá a gente vem, então, tendo várias experiências muito positivas, né, nos nossos encontros do grupo, nas nossas reuniões e demais atividades que são desenvolvidas. Particularmente, eu acredito que o nosso grupo é um dos mais ativos que a gente tem, assim, do ponto de vista das dinâmicas para além, né, do Congresso Nacional. E falando em Congresso Nacional, eu não poderia deixar aqui de vender o nosso peixe, como a gente fala no Maranhão, né, e convidar desde já todos os colegas para escreverem, enviarem os seus trabalhos para o nosso Congresso Nacional. Esse ano nós vamos celebrar o 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom, que vai ser sediado na Universidade Católica de Pernambuco, aí que tem uma co-irmã da Unicinos, né, poderíamos dizer assim, Moisés, né, porque é tudo ali da família dos jesuítas, se eu não estou enganado, né, ou estou falando alguma bobagem? Não, né? Estou certo, né? Acho que é isso mesmo. Então, ótimo. Então, a Unicap vai receber o nosso Congresso Nacional e desde o dia 1º desse mês estão abertas as inscrições para o Congresso e a submissão de trabalhos também, né? Essa submissão de trabalhos segue até o dia 12 de agosto, e o nosso Congresso vai se realizar efetivamente entre os dias 4 e o dia 9 de outubro, ainda na modalidade virtual. E eu acredito que a gente tem feito uma excelente experiência nessa modalidade virtual. Ano passado, o nosso GP conseguiu ter um resultado bem interessante. Eu acho que esse ano não será diferente. E estejam todos convidados a compartilhar conosco seus resultados, os seus caminhos, as suas dúvidas aí no processo da pesquisa nessa interface. Nessa noite de hoje, né, dia 3 de junho, nós temos a alegria aqui, em nome do GP de Comunicação e Religião, de receber, né, um colega muito querido nosso, né, que é o Moisés Bardelotto, que é uma grande referência para nós dentro do campo dos estudos em comunicação e religião, tem sido aí um dos novos nomes que tem se destacado, né, pela qualidade da sua produção, né, pelo critério, né, bastante sério que se leva e que se percebe nos seus estudos. Então, nós convidamos o Moisés hoje aqui para, juntamente com a Isabela, a gente fazer quase que um roda viva, né, com o Moisés. Né, vocês podem imaginar aquela imagem, né, o Moisés está sentado ao centro, né, e nós estamos aqui em bancadas, né, ao redor, intercalando, né, diversas perguntas, dados, né, e fazendo esse diálogo, porque a gente entende que está todo mundo bastante cansado de palestras, a gente já tem medo até de receber link, né, quanto mais de uma palestra. Então, a gente vai tentar hoje tornar esse debate, que por si só já é denso, porque traz aí junto consigo o debate sobre a pandemia, que é algo que nos atravessa de maneira muito forte, mas a gente vai tentar trazer uma certa leveza nesse formato. Não é isso, Isabela? Então, bem-vinda, Isabela, bem-vinda, Moisés, vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Eu queria, então, antes de fazer um contexto, né, introdutório para a live, queria que vocês fizessem também a saudação de vocês aos participantes aqui presentes. Bom, boa noite, Ricardo. Uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito, né, a oportunidade de estar também tendo a condução junto com você dessa live, né, dessa entrevista com o professor Moisés, um tema que nos é tão caro, um tema que perpassa não somente as nossas pesquisas, mas também as nossas vivências. Então, quero deixar todos, novamente, né, reforçar o convite a todos, a todas, para que enviem suas perguntas, nós estaremos atentos. Se for possível, teremos a maior alegria de poder também, não somente fazer as nossas perguntas, mas passar as perguntas de vocês ao professor Moisés. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite também a todos e a todas. Muito obrigado, Ricardo, pelas palavras e pela apresentação. Isabela, também é uma alegria a gente compartilhar aqui esse momento.
E agradecer o convite, né, em nome do GP, principalmente, Comunicação e Religião, especialmente a professora Magali, que fez o contato, uma grande amiga, uma grande referência, sem dúvida também, ao longo desses tempos de pesquisa. E a todos e a todas que estão aqui presentes, né, o Ricardo falou do Roda Viva, não tenho dúvida de que as perguntas aqui serão de muito mais qualidade do que certos jornalistas que são convidados lá. Mas a dinâmica vai tentar ser essa, assim, para tornar tudo um pouco mais informal também e mais divertido aí para todos nós. Então, muito obrigado pelo convite de novo, é uma honra estar aqui e espero que todos aproveitem aí e contribuam também na reflexão. Com certeza, gente. Bom demais estar com essa dupla aqui e certamente nós vamos pegar o que há de melhor no modelo do Roda Viva, né, para a gente poder aproveitar aqui os bons exemplos. Mas, para a gente poder iniciar esse debate, eu acho que é muito importante, trazendo um tema como esse, né, o tema da nossa live, só para a gente retomar, né, religião à distância, a comunicação religiosa na pandemia. Então, acho que para chegar nesse tema, né, nós conversamos, a professora Magali, a gente teve um diálogo ali para definir um pouco essa temática dessa nossa live, e a gente pensava justamente nesses fenômenos, né, nesses processos que foram acontecendo dentro desse contexto religioso, que não é só cristão, mas das diversas expressões religiosas que nós temos aqui no nosso país. E eu acho que cabe a gente retomar aqui, especialmente em tempos de negação, especialmente em tempos em que se tenta de toda forma apagar, né, ou ludibriar as pessoas com informações inverídicas, acho que é importante a gente destacar que o Brasil ele vive esse contexto da pandemia, né, desde o final de fevereiro de 2020, tendo aí registrado a sua primeira morte pela Covid-19 em março, né, do mesmo ano, e é a partir desse momento que nós temos, então, um acirramento das medidas restritivas, das medidas de biossegurança, no sentido de manter o distanciamento e o isolamento social, que é justamente esse contexto, né, de desenvolvimento e de crescimento vertiginoso dessa doença que fez com que as religiões, as expressões de fé se reorganizassem, né, e reencontrassem espaços, modelos e formas de dialogar com seus fiéis, com seus seguidores. E dentro desse contexto é importante que a gente destaque também aqui que nesse momento no Brasil, o último dado que nós temos é que já morreram, já foram levados por conta da irresponsabilidade do nosso poder público, majoritariamente do governo federal, e também por conta, no sentido dessa pandemia, 468 mil pessoas, né? Enquanto muitos tentam aí desviar o olhar desses dados, tentam desnortear as informações, nós precisamos sempre, como um ato de resistência e de memória a todas essas pessoas, relembrar esse número, porque é um número alarmante, mas que nos faz perceber a dimensão desse problema, né, para todos nós. Diante de tudo isso, nós vivenciamos aí desde março de 2020 todo um movimento de redescoberta das práticas religiosas, né? E o Moisés tem se destacado muito nos estudos sobre isso, tem algumas publicações aí que ele fez recentemente sobre essa temática, e principalmente me interessaria, Moisés, que a gente começasse falando um pouco sobre esse fechamento dos espaços de culto, né? Então, nós tivemos aí, com essa medida de distanciamento social, né, com essa medida que restringe aí o contato presencial, as igrejas, os templos sendo fechados, né? E aí todo um processo que foi vivenciado pelas instituições para se redescobrir, para se adequar a essas novas formas e a uma nova forma de chegar até as pessoas, né? A partir do teu olhar e a partir também da produção que tu já fez, tu escreveste um artigo bastante interessante ali em parceria com outro colega, que falava justamente sobre esse cenário, né, sobre essas práticas religiosas e litúrgicas dentro da Igreja Católica e também dentro da Igreja Luterana, a partir desse contexto da pandemia, né? E vale aqui destacar que nós estamos no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, né, onde a gente concentra aí em números, de acordo com o último censo do IBGE, boa parte da população, cerca de 64% dos brasileiros, se declararam em 2010 como católicos, né? Nós esperamos, né, ansiosamente que o próximo censo possa nos dar dados, né,
para a gente continuar entendendo esse cenário. Mas eu queria que o Moisés começasse, então, comentando com a gente, conversando um pouco com a gente sobre esse processo de migração desses rituais, né, dessas práticas religiosas que antes, né, talvez não se precisasse ter uma atenção para a estética ou para a tecnologia, mas que, de repente, com o contexto da pandemia, isso muda, não é verdade, Moisés? Sim, é isso mesmo, Ricardo. Eu acho que todo esse fenômeno que a gente está vivendo aqui como sociedade, né? Seja do ponto de vista desse fenômeno inédito, praticamente, que é a pandemia, né? No alcance que ela tem, especialmente aqui no nosso país, e sem dúvida é muito importante sempre lembrarmos essa realidade, essas pessoas, essas vidas que estão ainda sendo perdidas, né? Muitas vezes por irresponsabilidade, negligência, má fé. Então, também acho que todo momento de reflexão tem que partir dessa realidade dura, né, que nós estamos vivendo como país. E, por outro lado, o modo como essa pandemia afeta as práticas religiosas, como você bem lembrou. Eu acho que aqui a gente pode dizer que a pandemia, de algum modo, para além de todo esse aspecto negativo, que é inegável e que dói, eu acho que ela também é um fenômeno, de certa forma, comunicacional, porque ela catalisou, vamos dizer assim, exponenciou, tornou muito mais rápido um processo que já vinha ocorrendo, mas nesse sentido da digitalização, de uma conectivização das práticas religiosas, quer dizer, essa migração para os ambientes digitais, os mais diversos, né? E, por outro lado, esse fenômeno do digital, dessas práticas religiosas também migrando para o ambiente digital, foi, de alguma forma, um processo que catalisou também, que exponenciou os próprios limites e as potencialidades da própria prática religiosa tradicional, né? Então, a gente teve esse somatório aí de processos, do ponto de vista da pandemia, do ponto de vista dessa digitalização que a gente já estava vivendo como sociedade há mais tempo, mas a pandemia condensa isso no tempo. E, por outro lado, o modo como essa relação, então, da pandemia e do digital afeta e afetou e vem afetando as práticas religiosas. Então, aqui, nesse artigo até que você citou, eu trago até um conceito que eu já vinha trabalhando desde do meu primeiro livro, O Verbo se fez Beat, que é lá de 2012, né, praticamente já uma década atrás, que eu falava das mediamorfoses da fé, né? Quer dizer, essas metamorfoses que a fé, que as práticas religiosas vêm passando nessas últimas décadas, mas que se intercalam, que se complexificam a partir desses processos midiáticos contemporâneos, né? Dessa mediatização, quer dizer, esse processo macro que envolve práticas sociais, práticas culturais, práticas religiosas, nesse ambiente aí comunicacional muito marcado pelas mais diversas mídias, né? Então, quer dizer, aqui a gente tem uma série de transformações a partir do momento em que as igrejas, né, os templos de pedra, têm que se fechar, os ritos presenciais, digamos assim, não podem mais ser celebrados, então, praticamente todas as religiões se encontram, muitas vezes, num beco sem saída. Quer dizer, se o lugar do culto se fecha, se as práticas religiosas tradicionais não podem ser celebradas, o que fazemos agora? Então, isso colocou em xeque, de certa forma, questionou muito fortemente as próprias religiões diante desses dois fenômenos, seja a pandemia, seja aquilo que o digital vinha potencializando, oferecendo ali como possibilidades. Então, foi, sem dúvida, está sendo, né, um período muito rico para a pesquisa, porque vai mostrar essa inter-relação de uma forma muito evidente. Não significa que tudo que está acontecendo agora seja inédito, inovador. Muitas vezes são processos que já vinham ocorrendo nas próprias práticas religiosas, nas próprias vivências de fé das várias religiões, mas que esse período de pandemia exponenciou, como eu disse, né, catalisou em um curto espaço de tempo, sacudiu, né, as instituições religiosas para buscar, enfim, formas de manter a prática religiosa, de manter o vínculo comunitário, de manter e alimentar a experiência de fé também dos seus fiéis. E então a gente tem aqui um período, sem dúvida, muito rico, né? Em que também essas dualidades, digamos assim, começam a entrar em xeque, né? Seja
aquilo que a gente costuma falar do online, do offline, do virtual, do real, o presencial e o digital, né? Até a questão do distanciamento, por exemplo, a gente não sabe muito bem se é físico, se é social. Quer dizer, essa visão dualista, né, de todo esse processo começa a ruir, porque a gente percebe uma complexidade cada vez maior, né, que envolve essas várias frentes e, sem dúvida, vem gerando, então, essas transformações do ponto de vista das religiões. Então, acho que vai um pouco por aí, né, aquela ideia também que eu trago no artigo de um confinamento litúrgico, né, quer dizer, os ritos, as liturgias não podendo mais ser feitas em espaços públicos, com aglomeração de pessoas, então também é uma experiência de confinamento. As igrejas agora e instituições religiosas, comunidades religiosas, precisam repensar essas suas práticas, e o ambiente digital emerge, né, vem à tona como esse ambiente que não é só meramente de troca de informações, não é meramente um ambiente puramente tecnológico que envolva apenas máquinas, dígitos, algoritmos, mas um ambiente de vida realmente, e que transformou, que, digamos assim, possibilitou com que a sociedade como um todo pudesse continuar vivendo apesar do confinamento propriamente dito, né? Então a gente continuou estudando, continuou trabalhando, continuou se relacionando e também continuou vivendo a fé, praticando, né, as religiosidades próprias de cada pessoa, de cada comunidade, também nesse ambiente digital. Muitas vezes as religiões já detinham, digamos assim, uma certa expertise, então essa passagem não foi tão sofrida, não foi tão traumática, mas muitas vezes a distância, havia uma brecha digital aí muito grande, então muitas comunidades, muitas instituições religiosas sofreram mais com essa transição. Mas me parece que, passado já 1 ano de pandemia, o ambiente digital já não é mais tão demonizado, já não é mais tão visto como um ambiente meramente paralelo, ou então de simulações, né? Mas as religiões, como um todo, eu acho que a gente pode dizer, vão percebendo também esse ambiente digital como um ambiente de vida, um ambiente de relação e, portanto, também um ambiente de prática religiosa, né? Moisés, eu acho super interessante essa reflexão que você acabou de fazer, e aí eu compartilho uma experiência aqui também, que vai muito nesse sentido dessas transformações, dessas mudanças, né, que esse fenômeno todo que é a pandemia, né, provocou na vivência e na experiência de fé das pessoas, né? Em abril do ano passado, no auge da pandemia, naquela primeira grande onda, eu tive a infeliz oportunidade de acompanhar o sepultamento de uma pessoa que faleceu por Covid e que só estava eu e um outro familiar dessa pessoa. E eu me recordo muito de que o apelo desse outro familiar era: Ricardo, por favor, consegue um padre para dar uma bênção por videoconferência, mas eu quero que tenha um padre presente para fazer as exequias, para fazer a celebração, mesmo que virtual, porque ninguém poderia estar. E aí, naquele momento, a gente conseguiu organizar isso, e o padre celebrou ali aquele momento de bênção, né, da sepultura, de bênção, né, para a encomendação daquele corpo remotamente, né, com o celular ali pelo WhatsApp. Então, foi uma experiência muito difícil, mas que também foi acalentadora por essa presença do elemento religioso, da figura da fé. E aí eu acho que isso tem muito a ver com toda essa discussão que você vem fazendo também em torno desse conceito de virtualização da fé, né? Eu acho que essa experiência em particular me fez perceber que, por mais que a gente estivesse distante, que a gente não pudesse estar ali fisicamente junto, que o padre não pudesse estar lá no cemitério naquele momento, mas o que importava para o fiel, para aquele familiar, era a figura, era a representação de alguém mesmo que virtualmente, né? Então, eu acho que realmente essas separações, esses paradigmas, eles começam a gerar assim, uma certa uma confusão mesmo para se conseguir delinear ou estabelecer as fronteiras, os limites, né? E daí eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esses processos de virtualização que seguem nessa linha, né? E trouxesse até para a gente alguns exemplos sobre essa vivência da espiritualidade dentro desse contexto de pandemia, e muito por essa mediação que de um ponto de vista inicial tecnológica, né?
e que também depois vai se dando a partir de outros suportes. Sim, eu acredito que é justamente isso, né? Como repensar certos conceitos à luz também desse fenômeno que a gente está vivendo agora, por exemplo, né, dessa inter-relação aí entre a pandemia, os processos midiáticos do ponto de vista macro e as práticas religiosas também de um ponto de vista macro, né? Essa inter-relação desses três grandes fenômenos complexos por si sós e que nesse período histórico, nesse ano aqui, eles se congregam, né, se intercalam aí, geram alguma coisa ainda mais complexa, né? Então eu diria que, por exemplo, esse conceito de virtual, de uma certa forma, sempre me incomodou, digamos assim, porque no senso comum ele é trabalhado e ele é usado de uma forma muito singela, simplista, enfim, se a gente pegar até pelas próprias definições dos dicionários, né, o virtual ele sempre dá a entender alguma coisa que não existe, né, ou não existe ainda, mas que pode vir a existir, né, ou então como uma mera representação, como um mero simulacro, que talvez até fizesse sentido para décadas atrás, digamos assim, quando a internet realmente estava nascendo, era uma coisa inovadora, né? A sociedade estava aprendendo ainda a lidar com essas novas formas de comunicação, mas nesse período histórico, eu acho que essa ideia de um universo paralelo, né, ou de então de uma total imaterialidade, de uma realidade totalmente incorpórea, né, desencarnada, eu acho que isso começa a cair por terra, porque a própria prática social aponta para outra coisa. Eu não nego que o conceito de virtual, se nós pegarmos lá o conceito filosófico, né, de virtual, não vou aprofundar aqui, tem muitas obras sobre isso, essa dualidade do virtual e do atual é muito rica, né, e pode ser trabalhada sob vários aspectos. O que me incomoda um pouco é essa visão mais simplista do virtual, como se fosse diretamente sinônimo daquilo que eu prefiro chamar de digital, como se fosse diretamente sinônimo de algo imaterial, incorpóreo, né, fictício, né, de simulação, de simulacro, representacional, né, e que se contraporia ao real. Então, daí também já tem uma dualidade que não existe, né, o que não faz sentido, o virtual e o real. O virtual, se nós formos pegar do ponto de vista mais filosófico, é efetivamente algo que pode vir a ser e que se atualiza, né, em momentos específicos, lugares específicos, mas isso não é algo específico do digital, isso pode acontecer dentro de uma celebração presencial, de um templo, com pessoas umas ao lado das outras, aquele ambiente ali, que nós chamaríamos de presencial e real, né, ele está cheio de virtualidades. Inúmeras coisas podem acontecer, inúmeros sentidos e símbolos podem circular ali, mas nem todos vão se atualizar, né? Então, quer dizer, não é uma questão do digital como sinônimo direto do virtual. Se nós pegarmos esse sentido do senso comum de virtual, ele mais atrapalha do que nos ajuda a entender efetivamente aquilo que acontece no ambiente e nos ambientes, até eu prefiro falar no plural, digitais. Porque eu acho que é justamente isso. Se nós pensarmos essas práticas religiosas a partir desse ponto de vista do virtual, como algo desencarnado, né, como uma realidade meramente maquínica, tecnológica, algorítmica, né, de substituição, eu acho que aí a gente está perdendo de vista a concretude, a realidade, as práticas religiosas como elas vêm sendo vivenciadas hoje, né, que a gente percebe já que não é meramente uma substituição. Por causa desse período de exceção, de um confinamento litúrgico, obviamente as práticas religiosas estão sendo feitas pelo ambiente digital, pelos ambientes digitais, mas isso não significa que se dará automaticamente uma substituição a partir do momento em que a pandemia acabar. Muito pelo contrário, pelas comunidades e fiéis que eu venho acompanhando, não só do cristianismo, mas de outras religiões, o desejo é efetivamente de voltar num período pós-pandemia para celebrações tradicionais, como elas já vinham sendo celebradas no período pré-pandêmico, mas, ao mesmo tempo, sem perder toda essa riqueza e toda essa experiência e essa bagagem que as experiências no ambiente digital trouxeram também para as religiões.
né? Então, acho que essa ideia também de uma substituição, essas visões muito dualistas, muito dicotômicas, elas não nos ajudam a perceber justamente essa complexidade dos processos, né? Então, acho que é um pouco isso, quer dizer, essas críticas aqui não são só minhas, né? O próprio Lev Manovich, por exemplo, já naquele livro lá dos anos 2000, criticava muito também essa visão dualista aí do online, do offline, do virtual, né? O André Lemos, aqui da Bahia, também é um dos críticos bastante fortes disso. O Eric Felinto, que tem também um livro, né, sobre as religiosidades digitais, também faz essa crítica. Então, acho que a gente tem que pensar a partir de outras categorias, né? Tem esse filósofo que eu gosto muito, do Luciano, né? Ele é italiano, Luciano Floridi, que dá aula em Oxford agora, vai também começar a dar aula em Bolonha. É um filósofo da tecnologia, um filósofo também do digital, e ele cunhou esse termo aí que me parece interessante, on life, né? De vida, on life. Então, quer dizer, entender também essa experiência contemporânea em que a própria conectividade se torna uma dimensão da nossa existência, uma dimensão não só do ponto de vista das religiosidades, mas das sociedades em geral. Quer dizer, não há mais como separar quando nós estamos totalmente offline e quando nós estamos totalmente online, né? Já se tentou pensar de outras formas, na frente da tela, distante da tela, enfim, mas sempre cai, de alguma forma, nesse dualismo. E a gente sabe que a vida é muito mais complexa do que isso. Mesmo quando nós estamos longe das telas, com o celular desligado, a gente sabe que a nossa vida online continua lá, fervilhando, e quando a gente voltar para frente da tela, vai ter uma tonelada de e-mails para responder, uma tonelada de mensagens para responder. Então, quer dizer, hoje é praticamente impossível dividir como se fossem universos separados, né? A vida humana é essa complexidade, ela se dá em vários ambientes, em vários espaços, e eu acho que o mais rico para a própria pesquisa, inclusive, é perceber essas interfaces, né? As conexões como vão se dando entre esses vários ambientes, sem tentar fazer esses cortes aí com o bisturi que nem sempre funcionam, né? Então, acho que é justamente perceber essas inter-relações, né? Essa ecologia complexa, esses ecossistemas complexos das práticas religiosas e dos processos midiáticos, e como eles vão também aí se interrelacionando, se interconectando. Muito bom, professor Moisés. Você falou algumas coisas aí que ficaram fervilhando nas nossas cabeças, o chat já está começando a bombar de pergunta aqui, né? É um tema realmente muito instigante. Você mencionou algumas coisas, como, por exemplo, a diferença entre virtual e atual, né? O que me lembrou que muito antes da pandemia, né? Muito antes, talvez seja um exagero, mas em 2017, eu publiquei um artigo com a professora Miriam Cristina Carlos Silva, que também é da Universidade de Sorocaba, e nós colocamos lá, né, uma consideração a respeito do ser e do estar que propiciam a experiência religiosa, muito mais do que estar em um determinado lugar, né, específico, muito mais do que como o corpo se movimenta, né, e onde ele está. E me parece que isso tem um pouco a ver também com isso que você está falando, né, a respeito das experiências agora religiosas na pandemia, né, ou seja, há a dispersão geográfica, mas nós continuamos fisicamente presentes, né? Agora, essas noções parecem enfraquecer um pouco, para não dizer destruir, determinados argumentos que defendem a indispensabilidade de uma liturgia, que até então nós chamamos, né, de presencial. E aí, como você mencionou aí essas possibilidades de se repensar diversas noções, eu pergunto a você, uma pergunta duas em uma, né? Como nós poderíamos passar a chamar essas noções, né? Adiante dessas noções, como nós poderíamos passar a chamar o que hoje nós chamamos de liturgia presencial ou de culto presencial? E para o tempo pós-pandemia, quais as implicações dessas ideias para as comunidades religiosas? O que é que elas podem aprender disso, né, para que elas não passem a abraçar, pelo contrário, uma postura negacionista
né, que acaba ali se sentindo ameaçada por esses conceitos, né, no sentido de talvez ter medo que os fiéis não voltem àquilo que nós chamamos de presencial. Uhum. Não, são ótimas perguntas, Isabela, e são bastante densas, né, porque envolvem questões centrais aí para as várias religiões. Com relação a essa nomenclatura, né, presencial ou não presencial, é difícil de dar o nome, né, porque realmente nós estamos vivendo uma realidade nova, né, que também vai demandar um esforço aí de todos nós, né, para conseguirmos ir nomeando esse tipo de fenômeno. Mas eu acredito que mesmo num período pré-pandemia, nas práticas tradicionais das várias religiões, nunca se colocou em xeque, digamos assim, a validade do rito de acordo com o ambiente onde ele era celebrado, né? As várias religiões, elas não celebram apenas no templo. Elas têm ritos que são feitos ao ar livre, têm ritos que são feitos dentro de casa, e o que muda, digamos, até na própria nomenclatura, é o lugar onde ele é realizado, né? O rito no templo, o rito caseiro, doméstico, em casa, o rito ao ar livre. Agora, no digital, se passou a questionar, digamos, algo fundamental, que é a presença das pessoas, né? Então, a gente começa a dicotomizar entre o rito presencial, que, portanto, seria, né, o mais válido, o mais importante, o mais significativo, e o rito virtual, como se costuma chamar, o rito online, o rito à distância, que pode ser também uma opção interessante. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente isso, quer dizer, os conceitos, né, de presença e de ausência, eles não são a priorísticos, né? Eles não são definidos de antemão. Da própria prática religiosa tradicional, lá no templo, as pessoas podem estar presentes, né, de corpo, mas podem estar ausentes de mente e de espírito, inclusive, né? E a gente percebe isso para quem tem uma prática religiosa, sabe que muitas vezes as pessoas estão lá no templo, mas estão fazendo qualquer outra coisa e não vivenciando propriamente o rito, né, nessa dimensão mais mística, mais de relação com o sagrado. E o contrário também é verdadeiro, quer dizer, as ausências não estão definidas de antemão, né? A gente teve aí os casos dos debates políticos, né, em que a cadeira ou então o púlpito ficam vazios e essa ausência fala mais do que qualquer presença, né? É uma presença, inclusive, que modifica a fala dos próprios candidatos, digamos assim, dos concorrentes no próprio debate, né? Se torna um sujeito ali daquele debate, as pessoas se dirigem à cadeira vazia, se dirigem ao púlpito vazio e se dá um debate apesar da ausência da pessoa. Então, esses conceitos, eu acho que a gente também precisa tentar perceber na especificidade do processo, né? Na conjuntura em que as presenças ou as ausências se manifestam, e o modo como elas se manifestam, né? Uma coisa que sempre me incomodava era um pouco isso, chamar qualquer rito, só pelo fato de ser feito dentro de 4 paredes, de presencial e, portanto, de válido, e qualquer rito feito à distância por meio das tecnologias digitais ser considerado de uma segunda categoria, né? E, com isso, parece que está resolvido o problema. A questão é justamente aprofundar a observação, aprofundar o acompanhamento dessas práticas religiosas e das suas distinções, sem essa visão a priorística. As pessoas estão lá, então é válido, as pessoas não estão presencialmente, então, né? Eu acho que o próprio esforço da pesquisa em comunicação é perceber como o processo comunicacional, como as relações, como as inter-relações vão se estabelecendo, né? A própria ideia do corpo, por exemplo, né? Como o corpo está presente numa relação, numa conexão digital. Todos nós estamos aqui com os nossos corpos, cada um na sua casa, enfim, onde quer que esteja. Mas é uma relação que se estabelece graças aos nossos corpos. Se não fossem os nossos corpos, nós não poderíamos estabelecer essa relação que nós estamos tendo aqui, né? Então, a mediação digital, o ambiente digital, ele não nos desencarna. O corpo continua sendo fundamental para essas nossas interações. Obviamente que não é a mesma coisa do que estarmos com os nossos corpos
presencialmente, um ao lado dos outros, né? Mas acho que essa visão aí de um ambiente, né, desencarnado, incorpóreo, precisa ser revisto. Eu acho que o que o ambiente digital possibilita, e isso tem muito significado também para as práticas religiosas, é um contato, uma relação que se estabelece entre corpos, né? Entre pessoas que, portanto, têm seus corpos. Quer dizer, essa visão integral, ecológica, complexa do processo também que se estabelece em rede, né? A gente não abandona os nossos corpos, as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas emoções quando estamos em rede, né? Quer dizer, eu acho que aqui a gente tem que ressignificar aquilo que nós entendemos por corpo e por presença, portanto, dos nossos corpos, né? Nós estamos aqui numa experiência híbrida, on-life, como vai dizer o Floride, né? Híbrido, quer dizer, somos nossos corpos humanos, de carne, biológicos, mas, ao mesmo tempo, estamos presentes, eu estou me fazendo presente aí nas várias regiões de onde vocês estão, graças a toda essa tecnologia, o aparato digital, né? Então, tem essa interface complexa do biológico, do tecnológico, do simbólico, né? Todas essas plataformas, as telas, as imagens, né? O modo como eu chego aí, onde cada um de vocês estão, o âmbito social, não tem como negar, porque podemos falar de um ambiente digital, mas ele vai se manifestar de formas diferenciadas, de acordo com o país, dentro do país, de acordo com cada região, né? O aspecto cultural, a internet é vivida de um modo, de acordo com as várias culturas presentes também no mesmo país. Então, quer dizer, é perceber essas complexidades, né? E a complexidade do próprio corpo, né? Do próprio corpo, seja ele lá no templo, no contato físico entre as pessoas, seja a partir dessa mediação do ambiente digital, que não significa uma redução dos sentidos. Porque às vezes se diz, não, mas no computador a gente só tem audição e visão, os outros sentidos ficam escanteados. Mas eu acho que aqui também a pandemia nos fez retomar alguns conceitos clássicos já, que também dizem respeito à comunicação, por exemplo, de sinestesia, que já o McLuhan falava sobre isso, né? Depois vários outros autores trabalharam esse conceito. Quer dizer que é justamente essa rede de relações que se estabelece entre os nossos sentidos. Tanto é que muitas vezes a gente escuta uma música e diz, nossa, eu me senti tocado por essa música, né? Ou então assistimos um filme, vamos numa exposição de arte e praticamente sentimos o cheiro da comida ou então do perfume que está sendo exibido. Quer dizer, os nossos sentidos, o nosso corpo é uma complexidade. Então, mesmo quando essa complexidade é reduzida por determinadas conjunturas, o próprio corpo consegue também superar, né, e voltar àquela sua complexidade a partir desses outros processos aí que nos ajudam a entender também as próprias práticas religiosas, né? Então, acho que é justamente tentar ir além dessa certa simplificação dos conceitos, dessas dicotomias, para a gente entender as práticas religiosas, como elas vêm sendo vividas agora, nesse período de pandemia, né, dentro da sua riqueza, e não já olhá-las como algo menor, inferior, né, empobrecedor em comparação com aquilo que nós estávamos acostumados, né? Porque tem também aí o aspecto geracional, tem aí também o aspecto do modo como nós nos aproximamos a esse ambiente digital, né? Perfeito, professor. Você mencionou esse novo modo, né, de ser igreja e mencionou também as inter-relações humanas, o que me fez lembrar um dos seus artigos, né, que você publicou a respeito dessas experiências religiosas na pandemia, no qual você trata sobre comunidade, né, e resgata também esse conceito de comunidade, dentre outros conceitos aí que estão sendo repensados, né? E aí você coloca que a comunidade é fruto da comunhão entre pessoas, né, as inter-relações, e que, por sua vez, é fruto da capacidade de dialogar, né, de um processo comunicacional. E aí eu fico pensando que esse novo modo de ser igreja também
parece levar a uma certa descentralização do ato litúrgico, não só de uma nova forma de pensá-lo enquanto presencial ou não presencial, mas de uma descentralização mesmo dele, né, na vida das comunidades de fé. É possível cogitar algo nesse sentido? É possível pensar assim, né? E se sim, de que forma você tem percebido isso nas comunidades de fé que você tem acompanhado, tem pesquisado, né? De que forma isso tem ocorrido, se tem ocorrido? Sim, eu acho que a gente pode falar dessa experiência de descentralização, né, em relação, né, do modo como eu entendo, particularmente ao templo, né, a essa experiência física, né, materialista, digamos assim, da religião localizada geograficamente em um ponto, né? E a pandemia nos fez repensar isso, né? Acho que o cristianismo, enfim, outras tradições religiosas, o próprio budismo, o hinduísmo, né, o judaísmo também, porque não até certo ponto, eles nos ajudam até a pensar essa religião e essas práticas religiosas que estão ligadas, sim, ao templo, aos templos, né, a espaços sagrados, mas que não dependem exclusivamente desses espaços sagrados, né? Eu acho que a gente pode quase generalizar para todas as religiões, né? Talvez o islamismo tenha mais essa ligação, por exemplo, com Meca, né? Como um dos mandamentos até do muçulmano, de ao menos uma vez na vida visitar Meca, então tem algo muito específico vinculado a um espaço geográfico. Mas, em geral, as várias religiões, elas têm a centralidade, digamos assim, no templo, mas tem uma certa fluidez também nessa relação com esse espaço físico, né? Então, acho que, sem dúvida, a pandemia trouxe isso de uma forma muito forte, né? A descentralização em relação a esse espaço físico, material, geograficamente localizável do templo, né? Em que o templo precisou ser repensado. A forma de se relacionar, a forma de praticar as várias religiosidades precisou ser repensada, né? E eu acho que aqui ganha muita força, né, uma ideia que vários autores aí vêm trabalhando, justamente do digital que se converte, então, em um lugar religioso, né? Um locus religioso, um locus teológico até, que precisa ser repensado, inclusive, por essas outras ciências, né? Pelas teologias em geral, pelas eclesiologias em geral, pelas ciências da religião, nesse sentido de que o espaço, né, a dimensão espacial das práticas religiosas começa também a ser repensada a partir desse fenômeno do digital. Então, acho que aqui a gente pode entender essa descentralização também das comunidades de fé a partir disso, né? Porque agora o templo, como esse centro agregador, né, das comunidades, onde se estabelecem esses vínculos de fé, né, entre fiéis, entre irmãos e irmãos de fé, está fechado, né? Então, os fiéis também precisam repensar os seus vínculos, as suas formas de vinculação, não só com a autoridade religiosa, a instituição religiosa, mas entre si, né? Porque a gente sabe que a prática religiosa é isso, também é a vivência fraterna, a vivência entre amigos, né? Enfim, os espaços de sociabilidade. Então, tudo isso precisa ser repensado quando, né, durante a pandemia, os templos se fecham, enfim, o templo como esse espaço também de sociabilidade. Mas eu acho que se a gente for entender, digamos assim, né, a prática religiosa, até a própria prática litúrgica, como esse processo comunicacional, né, um processo relacional com um outro, digamos assim, maiúsculo, né, que é Deus, é o sagrado, e um outro, então, minúsculo, que é, né, a outra pessoa, o outro fiel, mas que se estabelece, portanto, aí uma relação comunicacional, depende de processos comunicacionais, né? O nosso contato com o sagrado, com o divino, o nosso contato com o outro e a outra irmã de fé, com a comunidade religiosa, é também um processo comunicacional que se estabelece aí. O que o digital manifesta é justamente isso. Esses processos comunicacionais começam a ser, digamos assim, afetados por essas emergências aí, por esses fenômenos inovadores, né, que estão permeados, sem dúvida, por tecnologias,
por novas linguagens, né, novas materialidades, digamos assim, mas que no fundo não deixam de ser um processo comunicacional, né, um processo relacional. Então, por isso que nesse artigo eu tento interrelacionar esses três conceitos que são fundamentais para as várias religiões, né? A comunhão, quer dizer, a comunhão seja com, né, com a figura sagrada, e a comunhão com outros irmãos e irmãs de fé, que vai gerar, portanto, a comunidade. Esses dois conceitos estão intimamente ligados com a comunicação, a raiz etimológica é a mesma, né? E num ambiente, num período histórico como a pandemia, em que essa comunicação, portanto, passa por transformações, a própria ideia de comunhão e a própria ideia de comunidade também vão sofrer, de algum modo, alterações, né? E aqui eu acho interessante, assim, a partir do que eu venho observando, né, das práticas religiosas, especialmente do ponto de vista da prática litúrgica, quer dizer, como as religiões, eu trabalho mais com o cristianismo, vem fazendo essa passagem, então, da pandemia, eu, pelo menos, percebi, assim, três grandes esforços, né, eu poderia dizer, da prática litúrgica, que, de algum modo, apontam aí para essa descentralização, né, Isabela, que você fala. Uma primeira é, digamos assim, a mais básica, quer dizer, os templos se fecharam, os fiéis não podem mais se encontrar presencialmente, o que as igrejas fazem, o que as religiões fazem, transmitem os seus cultos, né? Então, um processo de transmissão, que é o nível mais básico, quer dizer, né, no desespero, acabou tudo, o que a gente faz? Transmite o rito, né? Então, quer dizer, de algum modo é fazer aquilo que sempre se fazia, do modo como sempre se fazia, né? O rito, lá no templo, só o clérigo, o pastor, o imã, o rabino, enfim, seja qual for a liderança religiosa, fazendo aquilo que se costumava fazer, com o templo vazio, e transmitindo essa experiência para os fiéis nas suas casas, né? Continuar fazendo aquilo que sempre se fazia, do modo como sempre se fazia, o rito não muda, mas agora é transmitido por meio das tecnologias, né? Seria um nível, digamos assim, em que o templo também é, de algum modo, descentralizado. Ele continua tendo a sua importância, né? Mas agora é um templo ampliado. Ele chega na minha casa e, portanto, a minha casa também faz parte desse espaço sagrado, né? Um segundo nível, um pouco mais complexo, eu já chamaria, digamos assim, de uma certa tradução, né? De uma ressignificação. Continua se fazendo aquilo que sempre se fez, mas trazendo alguns elementos inovadores, né? Então, a mídia, os processos midiáticos, as lógicas midiáticas, começam a gerar algumas transformações no rito. Então, agora, o clérigo, o pastor, o padre, o bispo, seja lá quem for, ele já começa a agregar algumas linguagens, né, midiáticas, seja o olhar para a câmera, trazer pedidos de oração via Facebook ou a plataforma que seja, né? Continua se celebrando aquele rito mais tradicional, mas alguns elementos a gente começa, opa, tem uma novidade aí, né? Uma certa tradução a partir da linguagem, digamos assim, midiática, né? Sendo que na transmissão não, a mídia é meramente um canal, se faz aquilo que sempre se fazia, meramente se tem um canal que chegaria no fiel, né? O imaginário é como se a mídia fosse um mero canal. Aqui não, aqui a gente já tem a mídia pensada com um certo nível de complexidade, que é a mídia com uma linguagem. Olha, tem coisas novas que podem enriquecer o rito. E algo que a pandemia trouxe mais à tona, né, talvez não com toda a força, mas a gente percebe aí alguns exemplos bem significativos, que não é nem a mera transmissão, nem esse fenômeno da tradução, mas que eu já chamaria de uma verdadeira transformação. Que aí é fazer coisas novas, né, de um modo inédito, digamos assim, em relação à tradição religiosa específica, né, de acordo com cada ambiente midiático. Então, começa a surgir aí algum tipo de celebração de rito específico via Zoom, e aí também se pensa alguma coisa específica para o WhatsApp, se pensa algum outro tipo de celebração religiosa via Facebook, que não existia antes, né? Então, quer dizer, é uma transformação efetiva da prática religiosa, fazer alguma coisa nova, não se fazia, e de um modo também inédito, né, graças a essas tecnologias. Então, aqui a gente já vê a mídia que não é entendida nem só como um canal neutro, nem como só uma linguagem, mas como um verdadeiro ambiente de relação da liderança com a sua comunidade e da própria
comunidade a partir de momentos de reflexão, de debate, de partilha de um texto sagrado, enfim. Então, acho que nesses 3 níveis, de algum modo, o templo, né, físico, geograficamente localizável, não é, digamos assim, escanteado, né? Mas ele perde importância. O espaço agora começa a ser repensado, seja naquele nível da mera transmissão, né, com um pouco mais de força nesse nível da tradução e, sem dúvida, com muito mais força nessas práticas religiosas aí que eu estou chamando, então, de transformação, né, transformacionais. Que, de algum modo, é aquilo que já está aí nos vários estudos, né, dessa relação da religião com a internet, né, que foi cunhada lá pelo Chris Halland, que ele já falava, né, a religion online e a online religion. Quer dizer, a religion online é isso, já se fazia, eu simplesmente agora faço na internet, mas não muda nada, né, digamos assim, eu continuo fazendo do modo como eu sempre fazia. E a online religion, não, já é esse nível aí de transformação, né, uma religião efetivamente pensada para o ambiente digital. Só que mesmo agora a pandemia não é só meramente uma religião pensada para o ambiente digital, né? Porque ela traz elementos daquela tradição, daquela comunidade, que vem também de outros ambientes que não só o digital, né? Então continua esse processo de hibridação, digamos assim, né? Das várias experiências religiosas. Então acho que vai um pouco por aí, né? É uma pergunta bastante profunda, enfim, teria muito mais coisa para falar, mas não quero aí avançar também no tempo. Muito legal, Moisés. Quando você fala desses 3 níveis aí, né, a transmissão, a tradução e a transformação, fica até bastante claro para a gente começar a pensar aí alguns desses fenômenos, né, dessas mudanças que foram aí sendo percebidas dentro das nossas experiências, né? Olhando pelo aspecto católico, né, para quem acompanha, por exemplo, uma TV Aparecida, um santuário de Aparecida, já se percebe que essa tradução ela já vinha muito forte, né? Desde o momento em que o celebrante, ao fazer a sua primeira saudação, saúda também quem está acompanhando pela televisão, quem está acompanhando pelo rádio, né? E aí não é somente essa transmissão, e assim como também uma série de outras cerimônias que foram sendo criadas já para essas plataformas, né? Então, assim, a cerimônia da bênção do manto de Nossa Senhora, que é criada numa estrutura toda de cenário, de tudo, para a televisão, para levar e para acontecer naquele formato. Não é algo para ser presencial físico, né? Eu estou até me sentindo constrangido de trazer esses conceitos presencial, não presencial aqui diante do Moisés, pela complexidade da reflexão. Mas tudo isso vai mudando, né? E aí, dentro disso, tem uma pergunta que o professor Luiz fez aqui no chat, que eu acho legal também a gente acaba se relacionando, que ele diz o seguinte, né? No catolicismo é possível, e possivelmente em outras igrejas cristãs, a pandemia evidenciou o valor de uma experiência da chamada igreja doméstica, né? E isso, de fato, contribui para a vida da igreja. E aqui eu pego aquele gancho em muitas celebrações, por exemplo, do ponto de vista do catolicismo, dentro da Semana Santa, né? Aquele ritual da bênção dos ramos. O padre abençoava o ramo, né, lá da igreja, e o fiel erguia o ramo naquele momento, algo que nos lembra também uma prática muito antiga do padre Marcelo Rossi, que era a bênção da água pela televisão, né? Quem não lembra, os católicos, de modo geral, devem lembrar dessa prática que era muito conhecida. Mas até que ponto tu entendes que esses processos, né, essas etapas, elas vão também gerando um impacto, né, positivo na vida da igreja e um fortalecimento também dessa identidade do que seria essa igreja doméstica, né, dessa igreja vivida ali no âmbito familiar? Sim, eu acho que sim, a partir de várias experiências, dá para se falar, sem dúvida, né, desse fortalecimento dessa ideia de igreja doméstica, né? Aliás, obrigado, professor Luiz, pela pergunta, né? Mas acho que é isso, quer dizer, muitas vezes se olha, né, para essas experiências digitais também com uma certa visão a priorística e já se critica que de alguma forma, uma simplificação da fé, que as pessoas vão abandonar os templos, que é uma individualização, uma privatização, né, das experiências religiosas, que eu não nego que possa, né, haver esse tipo de processo. Eu acho que o desafio da pesquisa também, né, para ajudar também a desfazer certos mitos, é perceber
certas concretudes, certas conjunturas, experiências, né, práticas, concretas nesse sentido. E pelo menos algumas delas que eu tenho acompanhado, vai nesse sentido do que o professor Luiz fala, quer dizer, um enriquecimento das comunidades e não um empobrecimento das experiências. Claro, sempre situando tudo isso num período de pandemia, em que outras experiências não são possíveis. Então, o digital acaba se sobressaindo porque é o ambiente que se tem para manter essas relações. Mas jogando isso para um futuro, né, e é sempre difícil falar qualquer coisa sobre o futuro, porque tudo pode, né, se transformar com o processo histórico, mas eu acredito que se as comunidades souberem equilibrar, né, essa complexidade, essa ecologia comunicacional, digamos, das próprias práticas religiosas, mais enriquecedoras vão ser as experiências, né? Quer dizer, não depender exclusivamente de um ambiente físico para manter os vínculos, né? Mas saber fazer isso em vários outros ambientes. E a gente sabe que as igrejas em geral, as religiões em geral, fazem isso muito bem, né? Que não dependem exclusivamente do templo, mas tem também ações culturais, tem ações esportivas, tem ações lúdicas, porque também são ambientes importantes para construir comunidade, construir essa sociabilidade. E agora o ambiente digital, que não é um ambiente nem só lúdico, nem só né, social, nem só religioso, mas é um ambiente extremamente complexo que oferece inúmeras possibilidades. E eu acho que é isso, né? Quer dizer, a necessidade também que esse período está nos mostrando de repensar determinados conceitos, né? Por exemplo, esse de comunidade. Como pensar o conceito de comunidade num momento como esse? Simplesmente acabou, né, a ideia de comunidade? Estamos meramente no individualismo conectado, como se costuma dizer, ou temos novas expressões comunitárias, né? Ou então, identidade, a identidade religiosa, num período de pandemia, como é que se constitui? Quando as pessoas agora, né, muitas vezes, a gente, né, por exemplo, no âmbito cristão, todo o processo catequético, com crianças, adolescentes, e nas outras religiões também, que têm os seus processos de iniciação, de formação de sujeitos, de novos fiéis, como é que está se dando isso num período de pandemia, em que as relações estão se dando nos ambientes digitais diversos, né? Então, quer dizer, acabou a formação e a iniciação nas várias religiões, ou temos novas expressões identitárias também no ambiente digital e num período como esse da pandemia? Outro conceito central, autoridade, né? O Ricardo lembrou muito no início, nesse período de pandemia, todo esse processo de desinformação, né? de ruptura, de destruição, de desconstrução, né, das instituições, das autoridades, né, em que se coloca tudo em xeque, tudo é questionável. Isso também afeta as religiões. Então, como é que se dão agora essas expressões de autoridade em rede? É uma coisa extremamente complexa e muito interessante do ponto de vista da pesquisa. E outro âmbito é esse da ritualidade, que a gente já falou também, né? Mas eu acho que é isso, quer dizer, o ambiente digital, ele não destrói, não nega, não apaga tudo isso, ele revela outras facetas que talvez não eram tão evidentes, e o mais importante, ele faz questionar as nossas concepções tradicionais de identidade, autoridade, comunidade, ritualidade, quer dizer, ver nas próprias práticas tradicionais, do modo como elas eram feitas antes da pandemia, perceber também as suas limitações, em comparação com o digital, que traz inúmeras potencialidades, né? E vice-versa. Obviamente, o digital também tem muitas limitações que as práticas tradicionais respondiam de outras formas muito mais ricas. Mas eu acho que é perceber essas inter-relações como vão se dando, né? E do ponto de vista da comunidade, é isso, essas novas experiências comunitárias. A comunidade não desaparece, né? Pelo contrário, ela é demandada ainda mais no período de pandemia, em que as pessoas precisam se isolar, mas ao mesmo tempo querem falar das suas dores, falar dos seus sofrimentos, falar das suas tristezas, né? Dos seus traumas. E a gente sabe que as lideranças, as pessoas responsáveis nas várias comunidades religiosas, né, encontraram também no ambiente digital um modo de estreitar ainda mais os vínculos, de acompanhar essas pessoas, né? Isso que você falava no início, Ricardo, da morte, por exemplo, como lidar com a morte no momento em que a gente não pode nem se abraçar, né?
Então, aqui a gente tem toda a riqueza que o ambiente digital trouxe também para suprir, de alguma forma, essas carências de vínculo mesmo, né, de relação humana, né, que tem aí, então, no âmbito das religiões, um valor muito central. E, Moisés, partindo disso, nós temos mais uma pergunta também aqui, que chegou no chat, uma pergunta da professora Magali, que ela diz o seguinte, né? Já ouvi de não poucas pessoas cristãs que dizem que estão participando com mais interesse das atividades de suas igrejas do que tinham antes, falando do tempo que presencialmente não é objeto e na expressão online é mais falado de poder participar com mais vontade em casa, né? E aí ela pergunta, como as igrejas podem aprender dessas observações para tratar de forma mais clara e eficaz sua comunicação presencial para gerar mais interesse nas pessoas que frequentam suas atividades periódicas, né? Então, essas pessoas que se sentem mais à vontade agora nessa nova dinâmica, e o que isso pode ensinar, né, com novas práticas e com mudanças posteriores para essas igrejas. Uhum. Não, muito obrigado, professora Magali. Eu acho que esse é o desafio, né? É a grande pergunta. Como aprender com o digital, né? E aprender com essa experiência que a gente está tendo nesse período tão triste de pandemia, mas que também traz aí toda essa expressão da criatividade, né? Humana e religiosa, de buscar saídas, buscar novas formas de viver tudo isso. E para além desse aspecto que eu já disse, digamos, de uma primeira aprendizagem, né? De repensar o próprio ambiente digital, os diversos ambientes digitais como realidades humanas, né? São pessoas humanas em contato, são comunidades em contato, né? Encarnadas, quer dizer, tem vida, tem sentimento, tem emoção, tem vivências diversas em contato, né? Então, uma primeira aprendizagem, eu acho que é essa, o digital como um locus religioso, e, portanto, isso, né, se espera que permaneça no pós-pandemia, né? Então, aí o que vai liderar, digamos assim, o processo é a criatividade de cada comunidade religiosa, né? Como que cada comunidade religiosa também viveu esse período. Eu acredito que, por exemplo, o fenômeno das lives, né? Embora agora a gente, né, como o Ricardo já disse, quer dizer, eu tenho medo de, como eu vi num meme, abrir a geladeira e ter uma live ali, né? A gente já está meio saturado de lives. Mas qual que é a ideia, no fundo, pensando, né, do ponto de vista até do fenômeno live, do ponto de vista da comunicação? Né? Até pelo nome, live, né? A gente quer vida, a gente quer manter o contato aqui e agora, apesar das distâncias. Então tem algo rico aí. E a gente sabe a riqueza que foi esse período, né? Eu, pelo menos, vou salvando ali no YouTube todas as lives que vão surgindo e tem um material ali para, sei lá, 2 anos de estudo, de reflexão, de aprofundamento. E isso é maravilhoso, né? Também do ponto de vista religioso. Quantas formações, palestras, encontros, seminários, né? Quer dizer, algo que talvez ficaria restrito lá naquela cidade, naquela comunidade, naquele bairro, e que agora a gente tem acesso praticamente não, de qualquer lugar do mundo, né, desde que esteja aí compartilhado em alguma plataforma. Eu acho que isso também é algo bastante enriquecedor, né? Claro que isso gera também uma série de outras problemáticas, que cada religião também vai ter que buscar respostas, né? Por exemplo, essa vinculação com uma comunidade que não é, digamos, a minha ali, né? Então, eu prefiro me comunicar com quem é de fora pelo ambiente digital, porque às vezes é mais fácil, às vezes é mais simples, não me demanda tanto do que, né, ir ao encontro daquela comunidade onde eu participo, onde eu nasci, onde eu cresci, enfim. Tem várias questões também problemáticas, mas eu acho que percebendo esses aspectos positivos, né, isso nos ajuda, de algum modo, a superar também essas limitações. E como eu dizia, eu acho que o mais interessante é nos fazer, ou fazer as religiões repensarem as suas práticas tradicionais, seja do ponto de vista do próprio culto, né, das expressões litúrgicas, né? Então, bom, pré-pandemia, os ritos eram celebrados assim, mas o que o período de pandemia nos ensinou, inclusive do ponto de vista dos modos de comunicação, que podem ser agregados às novas formas de ritualidade do pós-pandemia, né? Que obviamente já estão sendo praticadas agora, mas que talvez as religiões e as igrejas, principalmente, tenham que pensar com um pouco mais de afinco, um pouco mais de atenção, né? E também nos fazer reproblematizar certas coisas que pareciam já dadas. Por exemplo,
que todo o rito presencial é expressão de vínculo, de comunidade, de fraternidade. Será? Né? Será que os nossos templos antes eram efetivamente lugares de comunidade, de proximidade, de vínculo? Ou eram meramente, né, também um espaço de individualismos que se encontram por um determinado período de tempo e depois voltam a ser individualismos, né, do cada um na sua? Então, acho que tem vários âmbitos aí que a gente pode pensar, né, nessa inter-relação entre o digital e essas novas práticas, né? Eu acho que o mais interessante é justamente pensar, do ponto de vista cristão, né, como eu venho trabalhando, essas novas formações propriamente eclesiais, né? Quer dizer, não são só apenas experiências aleatórias, mas é também um modo de ser igreja que vem nascendo também no ambiente digital. Algo novo, algo ainda não experimentado, né? E que vai dando novos significados também para essa ideia de comunidade, de igreja, né? De eclésia, quer dizer, somos chamados para fora para nos encontrarmos com a assembleia, né? E isso é muito interessante, quer dizer, pegando até pela própria etimologia, né? Os templos se fecharam, nossas casas precisaram se fechar, a gente não podia mais sair para fora, não podia mais se reunir em assembleia, né? Mas a gente continuou fazendo isso, né? Então, a própria ideia de igreja também é ressignificada no ambiente digital. Continuamos saindo para fora, sendo convocados para fora, embora estejamos presos dentro de casa, e continuamos nos reunindo em assembleia, cada um em locais diferentes, né? Então, quer dizer, eu acho que essas transformações aí podem nos dar várias luzes para pensar o pós-pandemia. Do ponto de vista do presencial, digamos assim, vamos dizer, naquilo que era feito dentro dos templos, né? Do meu ponto de vista, eu acho que não haverá essa dúvida futura para os fiéis se vou ou não ao templo, né? O pós-pandemia, sem dúvida, vai ser uma explosão de vontade de se encontrar, de sair, de buscar, né, o diálogo, a conversa. Então, isso também vai se manifestar na prática religiosa, né? Mas vai durar por um tempo. Então, acho que nesse tempo aí inicial, as igrejas, sem dúvida, vão ter que voltar a encontrar um equilíbrio com tudo aquilo que foi vivido nesse ambiente digital. Não vai dar para voltar a fazer simplesmente aquilo que se fazia no pré-pandemia. Eu acho que tem inúmeras aprendizagens aqui que esse período de pandemia nos trouxe, né? Pensando sempre nisso, que a experiência religiosa, as práticas litúrgicas, as vivências comunitárias são sempre processos comunicacionais e sempre foram mediados. E sempre foram mediados tecnologicamente, né? Não foi a pandemia que inventou isso. Se a gente pegar o cristianismo, desde o início, né, desde a pessoa de Jesus, havia mediações, havia tecnologias que possibilitaram que o cristianismo chegasse até hoje, no século XXI, né? Então, acho que também essa reflexão, essa reproblematização do que é a tecnologia, do que são as mediações, né? Pensem numa liturgia de qualquer religião, quantas tecnologias estão presentes em cima do altar, em cima, né, do púlpito, o microfone, vela, livro, paramentos, né, enfim, vitrais, seja o que for, quantas mediações tecnológicas e também comunicacionais. Eu acho que esse período de pandemia e o digital, ele trouxe isso mais à tona, né, nos fez repensar essas presenças aí de mediação e de tecnologia, mas que, no fundo, sempre marcaram a história das várias religiões, né? Perfeito, professor Moisés. Quanta riqueza você nos traz e quantas tecnologias, né, à disposição por meio dessa live para as nossas vivências você traz, né? Nós falamos de descentralização do templo, né? Pensamos no repensar do ato litúrgico, pensamos na concepção de comunidade, né? Falamos do diálogo, e eu gostaria de voltar um pouco a este ponto do diálogo e do ato litúrgico, porque há uma impressão, e você me diga se estou correta, de que no ato litúrgico em si, o diálogo, né, que frutifica uma comunidade, ele é um pouco limitado, né? Se nós pensarmos no diálogo nesse sentido mais comum mesmo, de fala e de escuta, né? Nessa dinâmica que nós estamos praticando aqui agora. Então, eu gostaria de compreender, né? Se há realmente esse limite para o diálogo
em um ato litúrgico, em um rito litúrgico tradicional, que agora é uma demanda, né, ser repensado. E voltando também a um outro tópico da nossa conversa, né, eu perguntaria para você, o que é mais indispensável para a existência de uma comunidade religiosa, né, de fé, e também para outros tipos de comunidade, por que não, né? O que é mais indispensável? O compartilhar de um mesmo espaço geográfico, né, de um mesmo espaço-tempo, em um ato litúrgico, ou essa possibilidade de ouvir e de ser ouvido, né? Essa possibilidade de dialogar? Não, perguntas também bem densas e importantes, né, nesse período. Começando por essa ideia do diálogo, né, eu acho que também depende muito do nosso olhar como observadores e observadoras, dos processos que estão em jogo, né, em cada momento litúrgico. Eu acho que a própria evolução dos ritos, né, a forma como os ritos vão sendo estruturados, vão sendo normatizados, vão sendo ordenados, e chegam, digamos assim, num formato mais clássico, mais que parece, digamos assim, fixo, né, imóvel, mesmo aí tem um esforço, né, de manter uma certa comunicação em formato ritual, mas que, de alguma forma, tenta ajudar esse fiel, né, a se comunicar seja com o sagrado, né, com a transcendência, seja com a própria comunidade religiosa. Eu acho que também a gente pode pensar o rito, digamos assim, nessa estrutura mais clássica, inclusive num processo pedagógico, né, pensando na evolução das religiões, que sempre lidaram com uma grande massa de analfabetos, de pessoas que não tinham acesso enfim, a livros, a cultura, né? Então, o diálogo com o sagrado sempre foi algo muito aquela ideia do temor, né? Era uma coisa que precisava de uma certa iniciação. Então, acho que aí também as religiões ao longo da história foram desenvolvendo os seus ritos, também como uma forma de tornar isso algo mais acessível, né? Algo mais prático, concreto, para essas várias comunidades. Agora, hoje, obviamente, a gente pode, né, fazer várias críticas também, porque o processo comunicacional também nos trouxe inúmeros outros elementos, inúmeras outras práticas, inúmeras outras experiências, que a gente começa a comparar com outras experiências mais tradicionais, mais históricas, mais seculares, e, claro, a gente faz aí um contraponto e percebe grandes lacunas, né, grandes distinções. Mas eu acredito que né, o primeiro ponto é esse, que o rito é sempre, de alguma forma, um processo comunicacional, né? Eu acho que cabe ao observador perceber como esse processo comunicacional se estabelece nos momentos específicos, né, nas conjunturas específicas, porque talvez para um olhar externo, leigo, pode parecer alguma coisa muito mecânica, muito automática, muito, né, fria, mas para o fiel que está vivendo aquilo, pode ser uma experiência completamente diferente, de grande profundidade, de grande densidade, de grande comunhão, né? Então vai depender muito também das especificidades, digamos assim, de cada momento, né? Mas, sem dúvida, trazendo de novo para esse período da pandemia, eu acho que esse período da pandemia também nos fez repensar, né, essas experiências rituais, litúrgicas, tradicionais, né, que, sem dúvida, muitas vezes caíam em um automatismo, né, num mecanicismo. Não nego que muitas vezes o rito se torna, né, alguma coisa feita no piloto automático e as pessoas estão ali fazendo qualquer outra coisa, estão ali pelo social, para encontrar os amigos e não por aquela vivência mais litúrgica, digamos assim, mística, né, de um outro nível de diálogo e relação. Então, acho que esse vai ser um processo bastante rico também para as igrejas e religiões em geral, né, de perceber como muitas vezes aquele rito tradicional empobrecia esse diálogo, né, não fomentava a escuta. Geralmente, apenas a autoridade religiosa tinha o poder de palavra, né, no momento litúrgico, no momento ritual específico,
E o ambiente digital, muitas vezes, nos mostra a riqueza que é esses processos mais compartilhados, esses processos mais efetivamente dialógicos, né, em que mais de uma pessoa consegue dialogar. Então, acho que tem aí um campo vastíssimo para pesquisa, né? Mas eu só reforço isso, que é importante pegar as especificidades, né? As conjunturas específicas para a gente poder fazer realmente uma avaliação, digamos assim, né? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, no âmbito do cristianismo, a figura de Paulo, né? São Paulo, que realmente construiu, digamos assim, uma rede eclesial naquela época, e ele não visitava todas aquelas comunidades, praticamente de todo o Mediterrâneo, com muita frequência. Ele mantinha o contato via carta, né? E mesmo via carta, ele tinha uma presença muito significativa em cada uma dessas comunidades, né? Fomentava a fé dessas várias comunidades. Então, a gente tem aí um processo comunicacional que, digamos assim, não é presencial, do modo como a gente entende, mas tem uma presença muito forte de Paulo nessas várias comunidades, né? E, inclusive, mantendo a inter-relação entre essas comunidades. É muito interessante para quem estuda cristianismo pegar o modo como Paulo fala das suas cartas, né? E diz, manda essa carta para a comunidade de vocês, mas depois repassem para outra comunidade para que ela também leia, né? Escrevi isso para aquela comunidade, mas estou dizendo a mesma coisa para vocês. Quer dizer, tem toda uma interconectividade ali via carta, né? Então, quer dizer, tem aí um campo muito, muito vasto para pensar essa ideia do diálogo. E a outra pergunta que você me fez sobre a experiência mais da comunidade ainda, né? Se eu não me engano. Agora já me fugiu a segunda pergunta, da questão do espaço, né? Do espaço ou da necessidade de ser ouvido. O que caracteriza a comunidade, né? Isso. Eu acho que é isso, quer dizer, a experiência de comunidade, né, não entendendo só do ponto de vista religioso, mas a experiência de comunidade é isso, a experiência a necessidade, no fundo, que é antropológica, até é humana, de vínculo. Não somos seres individuais, não somos seres isolados, somos seres sociais, né? O Paulo Freire fala isso muito forte, né? Que o ser humano é um ser de relação em um mundo de comunicação, né? Então, quer dizer, a gente nasce e é inserido já numa rede comunicacional da família, de quem nos cuida, e essa rede vai se ampliando, né, cada vez mais. Quer dizer, dependemos dessa sociabilidade, dependemos desses vínculos. Então, a comunidade é algo que nos caracteriza como espécie, quase, a gente poderia dizer, né? E a constituição de comunidades é centralmente um processo comunicacional, né? É impossível haver comunidade se não há diálogo, se não há processos de relação, se não há processos de comunicação, né? Eu acho que o que define uma comunidade não é apenas, né, o espaço geográfico, territorial, né, o étnico ou cultural, principalmente hoje, nesse mundo em que as redes digitais possibilitam outras constituições, outros vínculos, outras redes, que vão além das geografias, vão além dos territórios, vão além das etnias, vão além das culturas, né? E que não deixam de ser experiências de vínculo, experiências de inter-relação, experiências de troca, de dom, né? Todos esses elementos aí fortes que caracterizam a comunidade, né? O conceito de comunidade. Então, acho que hoje, principalmente do ponto de vista da religião, né, das práticas religiosas, essas formações eclesiais, como eu dizia, em rede, vão mostrando outras facetas também, que são extremamente importantes para definir, para configurar uma comunidade, que no pós-pandemia vão, de certa forma, afetar também as comunidades tradicionais, o modo como elas se interrelacionavam, né? Toda a riqueza que o digital nos traz, muitas vezes, de experiência de uma certa intimidade maior, de uma certa proximidade com pessoas que no presencial a gente não tinha, né? Então, essa complexidade dos processos aí vai ser muito interessante de acompanhar no pós-pandemia, como é que isso vai afetar quando se puder voltar para aquilo que, digamos assim, era mais tradicional nas práticas religiosas, né? E depois que no ambiente digital a gente tem infinitas formas de construir comunidade, né? Uma coisa é manter esse vínculo via Zoom, uma coisa é manter esse vínculo via WhatsApp, uma coisa é manter esse vínculo via Facebook. Quer dizer, tem aí também a interface com o aspecto tecnológico, material, digamos assim, da comunicação, as interfaces diversas,
e como é que elas afetam também nessa construção de comunidades, né? Nessa construção de vínculo. Algumas possibilitam várias potencialidades, outras apresentam várias limitações. Então, de novo, eu acho que o interessante da pesquisa é isso, é ter um olhar, né, uma observação focada para que a gente possa perceber na riqueza de cada conjuntura, né, aquilo que nos aponta aí para essas ressignificações desses vários conceitos, né? Comunidade, rito, liturgia, etc. Moisés, muitíssimo obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui da Larissa no nosso chat. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta em virtude do tempo, né? Mas eu vou fazer rapidamente a pergunta e vamos ver se a gente consegue até às 19h28 responder. Vamos lá. Está colocando aqui, boa noite, acho curioso o fenômeno dos desigrejados. Conheço pouco. A instituição religiosa, até onde entendo, é vista como não fundamental. Como fica a comunicação religiosa para esse grupo em tempos pandêmicos? Impactou, intensificou, inovou na rede? É uma comunicação isolada, individual, ou agrega em comunidades virtuais ou outras quaisquer? E aí, Moisés, tempo? Então, Larissa, em 30 segundos, o que eu diria é assim, que não dá para dizer nem que sim, nem que não, né? Como eu disse, eu acho que a gente teria que pegar especificamente qual grupo de desigrejados, né? Como que eles estão construindo essas inter-relações em rede e perceber o que tá acontecendo. Sem dúvida, o digital fomenta isso, né? Exponencializa esse tipo de prática, porque, enfim, os vínculos podem ser feitos de várias outras formas que não dependem da instituição tradicional, de uma autoridade específica, e, portanto, as pessoas vão construindo outras formações religiosas, por exemplo, desses desigrejados, né? Então, sem dúvida, o período de pandemia impactou, eu acredito que sim, intensificou. Agora, eu acho que não é necessariamente isolada, não é necessariamente individual e nem necessariamente agrega. Depende, né, de qual grupo a gente está observando especificamente, né, na conjuntura específica. Mas eu acho que é um fenômeno muito interessante para quem pesquisa aí, né, todas as igrejas cristãs, né, especialmente protestantes, neopentecostais, todo esse fenômeno aí dos desigrejados. É um fenômeno recente, né, e que tem muito a ver também com os processos comunicacionais, como é que eles afetam aí nesses vínculos com as instituições mais tradicionais. Gente, essa 1h30 passou super rápido, voando, né, com os comentários, com os esclarecimentos feitos pelo Moisés. A gente agradece muitíssimo, Moisés, por aceitar o nosso convite do grupo, né? Para nós é muito importante ter a sua presença aqui, trazer essa reflexão para nós. Agradeço também a Isabela pela presença, pela contribuição aqui na condução desse momento. Eu acho que são espaços como esse que vão nos ajudando aí a clarear, inclusive, a olhar para outros fenômenos, a olhar para outros aspectos que podem nos conduzir, nos ajudar nessa pesquisa em comunicação, né? Então, estamos recebendo aqui vários comentários no chat, né, que o papo foi muito bom, ótimo debate, né? A gente pede que as pessoas liguem as câmeras aí para a gente poder fazer uma foto, registrar esse momento. Tivemos uma excelente participação aqui pelo Zoom, também uma participação significativa lá pelo nosso canal no YouTube, do Facebook da Intercom, e nós desde já agradecemos todos e todas e reafirmamos aqui o convite. Mandem trabalhos para o GP de Comunicação e Religião da Intercom, né? Até ali meados de agosto, essas inscrições estão abertas. E vai ser tudo virtual, então vai ser muito mais fácil para a gente se encontrar e se conectar. E passo a palavra, então, agora ao querido Rodrigo, para os encerramentos aí da live, da atividade. Muito bem, obrigado, Ricardo. Ainda dou 1 minuto para o Moisés e a Isabela se despedirem e o print e a câmera ligada para o print. Vamos lá, gente. Isabela, por favor. Então, desde já, agradeço mais uma vez a oportunidade desse bate-papo tão rico. Obrigado, Ricardo, pela parceria, professor Moisés, pelas respostas tão ricas. De fato, há aqui inúmeras conexões possíveis entre suas respostas, entre os repertórios de cada um de nós, né? Acredito que hoje nós não só contribuímos para as comunidades de fé, mas também para o início de inúmeras pesquisas possíveis. Então, agradeço muito. E é isso, se há pesquisas a realizar,
o nosso grupo de comunicação e religião lá na Intercom está esperando, né, os resultados dessas pesquisas. Um abraço a todos e boa noite. Eu também deixo aqui o meu muito obrigado, foi uma alegria, uma honra mesmo. Obrigado de novo, professora Magali, pelo contato, Ricardo, Isabela, pela companhia aqui, o nosso diálogo eu acho que foi muito bom. E é isso, né? Eu acho que o desafio de pesquisa é de todos nós, né? A gente está no meio ainda, no olho do furacão, tristemente no nosso país, né? Então, mas vamos, pelo menos, como forma de resistência, também fazer boas pesquisas aí a partir de tudo que a gente vem vivenciando. Material, sem dúvida, a gente tem, né, para investigar e observar. E espero ter ajudado, agradeço muito também as perguntas, aí, os comentários de todos e todas, e fico à disposição, né? Quem precisar dos meus contatos também é só buscar nas redes. E vamos lá. Obrigado, pessoal. Muito bem, muito obrigado. Então, tivemos a participação do grupo de pesquisa Comunicação e Religião, que discutiu nesta live 14 da nossa segunda temporada de lives da Cátedra Intercom, o tema Religião à Distância, a comunicação religiosa na pandemia, com debates esclarecedores, um novo formato, né, entre as lives até agora, desta ideia de conversa. Com certeza todos vão concordar que foi muito melhor que o Roda Viva. E tivemos aí o Ricardo Alvarenga, da Estácio do Maranhão, e a Isabela Pichigueli, da Universidade de Sorocaba, na condução desse bate-papo, dessa conversa, que recebeu hoje o professor Moisés Bardelotto, da Unicinos. Queria agradecer a vocês três, em nome da comissão organizadora, e também registrar um agradecimento especial a três presenças ilustres aqui no nosso público, as professoras Magali Cunha, a professora Helena Coraza e a professora Joana Puntel, e todos os demais que acompanharam ou pelo Zoom, porque estavam inscritos, ou que nos acompanharam pelas redes sociais da Intercom. Deixo o convite já para que todos estejam conosco na próxima terça-feira, dia 8 de junho. A professora Nair Prats estará aqui no comando da live, que vamos receber o grupo Comunicação, o grupo de pesquisa Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente. Vai tratar do tema Divulgação Científica como práticas de resistência em tempos de pandemia e negacionismo. Participarão da live as professoras Mariluce Moura, da Universidade Federal da Bahia, Yuri Castelfranchi, da Federal de Minas Gerais, o Ricardo Alexino Ferreira, da Universidade de São Paulo, sob a moderação da professora Adriana Omena Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, e também nossa diretora administrativa na atual gestão da Intercom. Muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima, um bom fim de semana, que venham as vacinas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, gente, um abração. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, valeu. Helena, um abraço. Tchau, professora Magali, obrigado de novo. Tchau, um abração. Obrigada, Moisés. Tchau, Imagina, eu que beijo para agradeço. todo mundo.